Rentabilidade de 3, 5, 8, 15% ao mês. Isso te chama atenção? Provavelmente sim, e chama a atenção de muita gente. E o Fantástico soltou nesse último final de semana um vídeo chamando a atenção para alguns golpes financeiros, né, no qual as pessoas oferecem um tipo de taxa muito alta, chama a atenção, e as pessoas caem em golpe, né? Então, eu quero compartilhar aqui com vocês, porque vocês que me acompanham, eu tenho todo o cuidado para mostrar como funciona a profissão, como que a gente atua no dia a dia. Então eu quero compartilhar para que você não caia em nenhum golpe, para que você possa salvar algum familiar eventualmente de alguma coisa nesse sentido e esteja atento ao canto da sereia, às taxas que são prometidas para que você não caia e não perca as suas economias, tá bom? Então, eu vou assistir junto com vocês aqui essa matéria do Fantástico. Vou acelerar em alguns pontos, porque eu acho que não vale assistir em alguns aspectos. E vou dando algumas informações sobre isso, tá? E até trazendo casos que eu já vi no dia a dia. Então, é, por favor, deixa um comentário aqui se você já viu algum golpe, se você já recebeu alguma oferta de taxa muito alta, tá bom? De repente, algo que você viu e compartilhar aqui pode salvar a vida de outras pessoas, tá bom? Então vamos lá, vamos para a matéria. O Fantástico fez um levantamento inédito e exclusivo sobre as 20 empresas investigadas como pirâmides financeiras no Brasil. Em 6 anos, os golpistas deixaram no prejuízo pelo menos 2 milhões e 700 mil investidores e movimentaram quase 100 bilhões de reais. Muito dinheiro. Veja na reportagem especial de Mohamed Saig, Paulo Renato Soares e Priscila Monteiro. Vender meu carro, recebi uma carta hoje. Recebi uma carta, que o meu marido é taxista. Ele vai vender o carro, comprou o carro fiado em investimento. Olha só a situação. O marido dela comprou um carro fiado, pelo que eu entendi, vendeu o carro que ele tinha para poder investir. Pessoal, isso é um tipo de erro que você não pode cometer, mesmo para investimentos tradicionais e legais, tá? Então, é muito comum eu receber no escritório a visita de pessoas que querem tomar até empréstimo, quer tomar um empréstimo para aplicar o dinheiro em renda variável, por exemplo, em bolsa, acreditando que a rentabilidade vai superar o juro que é cobrado no empréstimo. Isso muito difícil vai acontecer e você não pode contar com isso. Então, essas promessas, vende sua casa, compra fundo imobiliário, vende um carro, compra uma renda fixa que agora o juro está alto. Tome cuidado, tá? De repente você pode estar causando um problema financeiro na sua vida atrás de uma promessa. Então, isso, mesmo em investimentos legais, tem que pensar 1000 vezes antes de fazer, tá? Poxa, olha isso. Não poderia finalizar de forma melhor, né? Ouvia todo mundo entrando e se dando bem. Aí por isso que eu entrei. Ó, vocês perceberam o comentário dela? Eu vi todo mundo entrando e se dando bem, aí por isso que eu entrei. Infelizmente, isso se chama efeito manada, é um comportamento humano natural. Quando você percebe que tem muita gente indo para um caminho, você deseja ir junto. Tem um aspecto de ganância aqui também, mas tem uma questão assim de falta de conhecimento. Poxa, se todo mundo está indo e está dando certo, isso talvez não seja tão arriscado, tão perigoso, eu vou também, né? E essa eu percebo no dia a dia que às vezes as pessoas se preocupam muito com questões técnicas, né? Em conhecer os produtos, em conhecer os investimentos, saber como funciona a bolsa, fundos imobiliários, conhecer a fundo o papel uma empresa e deixa de lado aspectos comportamentais que com certeza têm um peso muito maior do que a parte técnica. Até você mesmo que é trade, por exemplo. Você já percebeu que a parte comportamental tem um peso maior do que a parte técnica. Então, tem que tomar muito cuidado, pessoal. Não é porque todo mundo está indo que você vai também. Não é porque todo mundo se deu bem que esse produto é para você. Eu até vi uma matéria essa semana, uma publicação, acho que é do Faria Lima Elevator, né, que ele colocou assim que enquanto as pessoas que são vítimas forem tratadas como vítimas, as pirâmides nunca vão acabar, alguma coisa nesse sentido. Eu até concordo com ele em partes, mas tem muita questão de desinformação e também, quando você está diante de um golpista, pessoal, essa turma elas são muito bem capacitada, treinada e elas criam um cenário muito favorável para te induzir, tá? Então, o ideal é você nem ter contato com isso, porque se você tiver, a chance de você cair nesse erro é muito grande. Você vai ver carros de luxo, você vai ver muitas mulheres, você vai ver muita riqueza, muito dinheiro, e isso vai acabar te seduzindo
e as promessas acabam fazendo sentido e você entrando nessas operações, tá? A senhora conseguiu receber durante quanto tempo? Ainda recebi 2 anos. A senhora recebeu rendimentos durante 2 anos? 2 anos, mas eu botei dentro. Olha aí, ó. Ela recebeu os rendimentos da própria pirâmide financeira durante 2 anos. Só que ela não recebeu, ela reaplicava o dinheiro. Eu imagino que ela já não tinha dinheiro ali. Muitas vezes esse dinheiro já não existe, já foi até gasto. Só que eles replicam na tela, no sistema deles, né, que está tendo rentabilidade e te orienta a não resgatar. Continue comprando, porque a taxa está muito boa. E assim você não sai do sistema. A senhora recebia e botava de novo. Era. Você é um dos melhores boxeadores do mundo. Isso ninguém tem dúvida. Você é um homem também de negócios. Por que você acreditou que era possível ganhar 8% ao mês? Não, foi muito otário, foi muito besta, foi muito infantil. Porque não existe rendimento nenhum de 8% em qualquer lugar do mundo. Esse foi um oponente que você não conseguiu vencer. Você apanhou. Apanhei feio. Mas... Ó, prometeram para ele uma rentabilidade de 8%, muito acima do que você encontra no mercado de renda fixa, por exemplo. Hoje, embora a taxa de juros hoje está 13% ao ano, ofereceram para ele 8% ao mês. É possível fazer essa taxa? É possível, mas em componentes de altíssimo risco, como ações, fundos de private equity. Você até consegue fazer até mais, consegue fazer 20%, 12%, 15% num mês. Mas isso não é garantia de que você vai sempre fazer essa taxa. Pelo contrário, geralmente quando você compra ações, fundos imobiliários, os papéis caem, você acaba sofrendo uma queda de 5, 8, 10, 15%. Tá? E mais dois aspectos que eu quero chamar a atenção aqui. Primeiro, esses golpes estão ficando cada vez mais sofisticados. Eu já vi oferecer 15%, 20% ao mês. Você viu que eles já reduziram para 8%. Já vi também oferecer 3%. Ou seja, para não ficar tão fora da realidade, o pessoal tem diminuído. Tá? Esse é um aspecto importante para você ficar de olho. Sempre olhe a taxa básica de juros. Se é 13 ao ano, não tem como ser 5%, 8% ao mês. É muita rentabilidade, é muita coisa, pessoal. Você não vai conseguir esse tipo de taxa garantida. Não tem milagre. E outro aspecto importante, embora ele tenha sido vítima, o Popó, mas há tanta riqueza envolvida nisso que eles se aproximam muito de famosos para dar credibilidade, né? Então, poxa, você não confia no Popó, um campeão mundial? Eu não sei se o caso dele, ele foi aliciado também para ajudar a vender isso, né? Mas porventura, acho que não, ele foi vítima realmente. Mas você já viu atletas de futebol, você já viu artistas, vocês já devem ter visto modelos, tá? Todos fazendo propaganda para esse tipo de coisa. Isso dá credibilidade à operação e aí você acaba entrando na armadilha. Mas esse cara ganhou muita gente por nocaute. Muita gente tá passando dificuldade e fome. Acelino Popó. Outra coisa para destacar, tripé dos investimentos. Rentabilidade, liquidez e segurança. Você nunca vai ter as três coisas ao mesmo tempo. Se alguém te oferecer um produto que você saca a hora que quiser, que tem alta rentabilidade, que tem segurança, foge que é cilada. Você nunca tem as três coisas ao mesmo tempo. Vou te dar um exemplo, a poupança. Na poupança você tem alta liquidez, você saca a hora que você quiser. Você tem alta segurança, porque está lá no banco, só que você não tem rentabilidade. Você abriu mão disso. Você trocou, né? Você trocou rentabilidade por segurança e liquidez. E não tem problema nenhum. O problema é que tem você ficar na poupança, que tem investimentos mais seguros e com rentabilidade melhor, tá? Que é o caso do Tesouro Direto. Mas é isso, é esse tripé. Não tem como ter as três coisas ao mesmo tempo, tá? Dona Maria José. 2 dos milhões de investidores que se deixaram seduzir por um dos golpes financeiros mais antigos na praça, as pirâmides. Em alguns aspectos aqui eu vou passar para frente, porque acho que não faz sentido ficar mostrando muitas pessoas. Vocês podem assistir a matéria na íntegra. E também algumas questões de assassinato que eu acho que é pesado assim para ficar vendo isso, tá? Mais eu quero chamar a atenção para a questão financeira mesmo. Que passaram a usar como isca o que muita gente ainda não entende bem: criptomoedas. E por que criptomoedas, pessoal? No passado, já utilizaram boi, já utilizaram avestruz, já utilizaram rastreador de veículos. O modus operandi, o modo da operação muda com o tempo, tá? E por que agora criptomoeda? Porque o discurso está fácil, né? Então, você já deve ter ouvido história de pessoas que compraram criptomoedas num valor muito baixo e subiu e ganhou muito dinheiro. E realmente aconteceu.
Outra coisa, outro aspecto, um aspecto econômico, comportamental e atual, que é o quê? O mundo está cada vez mais financeiro, né? Quantos de vocês têm moedas, tem uma nota fiduciária, né? Uma nota de real, 10 reais, 5 reais no bolso? A maioria das pessoas não tem mais, é tudo digital. Então, com esse discurso que o mundo é cada vez mais digital, que essa tecnologia vai avançar cada vez mais, que as criptomoedas já subiram e vai continuar subindo, que o Bitcoin é algo escasso, que não é infinito, essas coisas vão falando e, cara, coloca teu dinheiro, as pessoas entram e acabam colocando. Não associe criptomoeda com crime, tá? Porque a criptomoeda, ela de fato existe, você pode negociar, comprar e vender. Ela é tão séria que as principais corretoras já estão negociando. Aqui mesmo no BTG, que é a corretora que eu opero hoje, você consegue comprar criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, uma série de outras moedas de maneira segura, custodiada pelo BTG Pactual. Então isso você pode fazer. Só que eu chamo a atenção que é um ativo de renda variável. Não tem garantias, não tem como prometer nem 8, nem 5, nem 1%. E pelo contrário, você pode ter rentabilidade negativa, que inclusive é o que a maioria dos investidores em criptomoedas estão tendo esse ano. Tá? A depender do momento que você comprou, é provável que a sua performance esteja negativa. Moedas virtuais negociadas na internet. Ei, pobre, sabe por que você é? Por isso que me tornei milionário. As lives que ele fazia todo dia, o poder de convencimento que esse cara tinha que a coisa era real. Meu filho, eu entrei em depressão. É isso que eu comentei. Cria-se um ambiente de que é muito difícil você não entrar. Por mais que tenha essa questão da ganância, não é tão simples assim, porque não é uma carta que chega na sua casa, que você lê, olha, tem uma opção de investimento aqui, 8% ao ano. Não é isso. Geralmente é uma reunião, com uma palestra que você foi convidado. Muitas vezes foi convidado por um amigo que também já passou por uma lavagem cerebral, sabe? E aí você chega lá, você vê um ambiente de riqueza, de muito luxo, tudo isso com um convencimento muito grande. Você acaba sendo induzido ao erro, tá? E aí, ó, causa esse mal do século aqui, ó, que é depressão. Depressão, ansiedade, problema psicológico. Em alguns casos tem até suicídio. Então é muito grave isso, tá, pessoal? Fiquem distantes disso. Eu juntei com minha família para botar tudo lá pra gente realizar os meus sonhos, né? O que a senhora queria comprar com o dinheiro? Um apartamento em João Pessoa. Embora fosse 2 vão. Pequenininho. Pequenininho. Eu botava um colchão no chão, mas meu esposo ia dormir. Okay? Meu sonho toda a vida foi isso. Olha aí. Os casos se multiplicaram nos últimos anos, mesmo com operações policiais, apreensões, mesmo com prisões. O Fantástico ouviu investigadores da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público Federal, conversou com especialistas nesse crime e fez um levantamento exclusivo sobre o número de vítimas e o volume de dinheiro envolvido nesses golpes de pirâmides de 2017 para cá. Em 6 anos, as 20 maiores empresas deixaram no prejuízo pelo menos 2 milhões e 700 mil investidores, que juntos perderam quase 100 bilhões de reais. É muito dinheiro, pessoal. São quase 100 bilhões, praticamente 100 bilhões, né, que foi perdido aí nessas operações e tem de tudo. Tem pessoas muito ricas que também caem, mas tem muita gente que tem as economias da sua vida nisso, né? Celino Popó dispensa apresentações. Mas o que pouca gente sabe é que o tetracampeão mundial de boxe teve uma perda milionária com a empresa Brás Company. Eu tirei do meu bolso 1 milhão. Olha aí. Coloquei. E desse 1 milhão, você conseguiu tirar rendimento? Não, consegui tirar 1 mês só. E no segundo mês? No segundo mês ele sumiu. Olha aí, 1 milhão ele colocou e não conseguiu nem ver as coisas, né? A empresa que lesou o Popó é a mesma que tirou todo o dinheiro que Dona Maria levou uma vida inteira para guardar. 97 mil reais. Aí, tem de 1 milhão e tem de 90 mil reais. Não tinha mais ninguém para falar? Tem mais ninguém. Eu fiquei sem nada. Toda a condomínio, minha filha, meu filho, tudinho a gente botou dentro. É assim, quando as vítimas... E por que colocou a economia dos filhos, né? Ela falou ali, colocou do filho, da filha. Porque geralmente você fica tão seduzido
que você acaba indicando para outras pessoas, natural. Aquilo que é bom para você, você acaba sugerindo para outras pessoas. Claro que aqui tem uma questão, mais uma vez, de ganância, porque geralmente esses esquemas eles te prometem assim, ó, sua rentabilidade é 8, né, ao mês. Mas se você trouxer um amigo, vai para 9. Se você trouxer mais um amigo, vai para 10. Então tem essa questão aí por trás também, tá? Começam a aparecer, os donos dessas empresas desaparecem. O dono da Brás Company, Antônio Neto, e a mulher dele, Fabrícia Campos, sumiram. Confesso para vocês que essa eu não Os conhecia. dois têm mandados de prisão. Estão foragidos. Essa empresa Brás Company. Não conseguimos contatos com a defesa do casal. Mas conseguimos localizar onde está o homem que é apontado por investidores de estar à frente de outra pirâmide. A FX Winning, que movimentou 2 bilhões essa eu não de conheço reais. também. Se alguém conhecer, por Renan favor, Bastos deixe os comentários vive aqui. nos Estados Unidos. Ele chegou a morar num dos apartamentos neste condomínio em Miami. Em um anúncio na internet, o aluguel de um apartamento de 300 metros quadrados no mesmo condomínio custa em torno de $40 mil por mês. No câmbio de hoje, perto de R$200 mil. É bom repetir, por mês. Nas redes sociais, Renan Bastos mostra que continua desfrutando a vida, com gastos milionários que pagam muito luxo e extravagâncias. Aqui no Brasil, credores cobram na justiça o calote dado por ele. Apenas numa ação coletiva... Passar um pouco para frente aqui, pessoal. Foi a Trust Investing. Oficiais, no ranking criminoso elaborado pelo Fantástico com informações oficiais, a empresa que deixou o maior rastro de vítimas foi a Trust Investing. 1.300.000 pessoas, e não só no Brasil, em 80 países. O prejuízo acumulado só desses investidores passa dos 4 bilhões de reais. Como o nosso projeto é sério, como o nosso projeto é sustentável e quanto nós temos para crescer. Patrick Abraão é o homem que se apresentava como o líder da Trust. Pessoal, outro aspecto importante é que o mercado financeiro no nosso país é extremamente organizado, tá? Então, os profissionais que a gente tem, assessor de investimentos, analistas de investimentos, planejadores financeiros, todos esses bancários, né? Todos esses profissionais, eles passam por certificações, né? E o que eu tenho percebido até que acontece é assim, ó, por exemplo, eu tenho a certificação da Ancor, que me credencia como agente autônomo, e tenho a certificação da CFP, da Planejar, né, que é a certificação CFP, que me credencia como planejador financeiro, embora hoje eu esteja atuando como assessor de investimentos. Esses golpes eles já ficaram tão sofisticados que alguns deles já tiraram até essas certificações. Então o pessoal está trabalhando com isso e certificado, porque assim dá mais credibilidade. Se você consultar o nome deles dentro da CVM, ou melhor, dentro da Ancor, ou dentro de alguma certificadora, é possível que você encontre alguns deles, tá? Porque o pessoal já está até tirando certificações, até para ter um vocabulário que demonstre mais confiança, que saiba dos produtos. Certa vez, um colega meu aqui teve a oportunidade de falar com uma pessoa que estava trabalhando numa empresa de pirâmide financeira e ele tinha um vocabulário assim conhecedor de todos os produtos de investimento. Então, simplesmente consultar o nome do profissional já não é tanta segurança. Você precisa ter uma negligência maior. Confira qual que é a empresa que é essa, verifica onde esse profissional trabalha, certifique-se de ter alguma reclamação e não faça esses investimentos, tá, pessoal? Mas que nega ser um dos donos. Eles alegam duas coisas. A primeira, que eu sou sócio da Trust. Isso não entra no aspecto, porque... O do Patrick era direto. O Patrick é ou não um lado da Polícia Federal que investigou a Trust. Olha, delegado, o Patrick delegado da não Federal. Um dos donos da empresa. A atuação do Patrick era direto. O Patrick ele recebia dinheiro em conta pessoal dele, dos investidores. Esse aspecto é importante. Ele recebia dinheiro na conta pessoal. Isso também não tem, pessoal. Se você abre conta numa corretora, você vai mandar dinheiro para sua conta. Você vai abrir uma conta em seu nome, em seu CPF. O dinheiro você vai mandar para lá. Vai fazer uma transferência de mesma titularidade. Você nunca vai fazer uma transferência, uma TED ou um Pix para um terceiro. Então, mesmo a comissionamento, tá? Eu mesmo que sou assessor de investimentos,
O cliente não me manda no final do mês um Pix, ou dia 5, né? Olha, estou te mandando R$100 aqui, que é o seu serviço. Isso não existe. Eu sou remunerado pela instituição financeira no qual eu sou contratado, tá? Então, ó, transferências de mesma titularidade e nunca para terceiros. Verifique isso, tá? A Polícia Federal não tem outro entendimento que a participação total do Patrick, até porque foi denunciado também, existem outros elementos de prova, como quebra de sigilo bancário e fiscal em cima dele. A defesa de Patrick alega que está aprovado carteiras com criptomoedas no Brasil. O presidente da comissão é o deputado Áureo Ribeiro, tá passando pela Solidariedade do Rio. Existe alguma dúvida sobre se essas empresas são ou não pirâmides? Nenhuma. Nenhuma. Hoje a gente teve a oportunidade de escutar os seus representantes, escutar trabalhadores que trabalhavam nessas empresas e de ter clareza o que elas ofereceram aos clientes, como se dava a operação e o que se tornou as pirâmides quando essas pirâmides não conseguiram mais pagar e devolver aos seus clientes os lucros prometidos. Na lista das empresas consideradas pirâmides financeiras, a que movimentou mais dinheiro foi a GAS, 38 bilhões de reais. Esse é um caso recente até no Brasil. O volume é tão grande que o dono da empresa, um ex-garçom, o Faraó, ficou conhecido como o Faraó dos Bitcoins. Gladson dos Santos está preso. Ele responde na justiça pelo Polícia Federal em como afirma ser o que não é legal para devolver aos investidores. Gladson e Patrick foram ouvidos pela CPI das pirâmides financeiras. O dono da GAS afirmou que teria dinheiro para devolver aos investidores, mas não quis colaborar com a polícia, o que foi recebido pelos deputados como mais uma afronta. Há recursos que estão livres e impedidos, conforme o senhor falou, só que a Polícia Federal não tem a senha. O senhor tem a senha? Eu tenho a senha. E o senhor não passa? Não passo porque eu vou voltar com a minha empresa. Não, o senhor não voltará às suas atividades antes de indenizar as pessoas. Acho que o senhor tem conhecimento mínimo para saber de que a Polícia Federal não age autonomamente. É isso que o Faraó do Bitcoin, assim conhecido, comentou. Realmente é possível nas criptomoedas, né? Você pode fazer a custódia própria. O que é isso? Você pode comprar suas criptomoedas e não deixar no banco. Você pode deixar numa wallet, uma espécie de um pendrive que você deixa armazenado na sua casa. Você consegue armazenar num celular, algum equipamento eletrônico, um tablet. Você consegue armazenar seus bitcoins. Só que eles têm uma senha de acesso. E ele comenta ali que não vai passar senha, né? A senha dele. Inclusive, as criptomoedas foram criadas com esse intuito mesmo, de serem realmente propriedade privada, né? Ou seja, mesmo diante de uma investigação, mesmo com o governo em cima dele, com Polícia Federal, não é possível tomar as criptomoedas que são de posse dele, né? A Polícia Federal confirmou que Gladson tem criptomoedas guardadas e que estão numa carteira digital apreendida em 2021. São mais de 318 mil Dashcore, um outro tipo de criptomoeda. Na época, estavam avaliadas em quase R$500 bilhão. A PF monitora as carteiras digitais dele, mas ainda não tem as senhas que permitiriam movimentação. Até hoje, as vítimas de Gladson não conseguiram recuperar nada. Enquanto isso, a mulher teve a prisão de R$1 e pagou aqui o que foi comprado aqui, eu não vou olhar isso e nem as pessoas envolvidas, porque realmente com dinheiro você compra qualquer coisa, mesmo que esse dinheiro não for legal. Que jamais teve dinheiro dos novos investidores. Aqui é legal que explica as pirâmides. O que é uma pirâmide financeira? Agora acho que vai ficar mais claro aqui para ti. A essência de uma pirâmide financeira é atrair cada vez mais pessoas para o negócio. O dinheiro dos novos investidores vai garantir por um tempo pagamentos aos mais antigos. Por isso elas oferecem lucros altíssimos e irreais. O problema é que em algum momento... Olha lá, de 8% até 30%. Mas já está aparecendo o caso de pouco menos, tá? Para trazer mais uma questão de credibilidade. Param de entrar novos investidores e fica insustentável manter os pagamentos. E a pirâmide entra em colapso. Este advogado, especialista em defender vítimas desse golpe, diz que os criminosos escolhem a melhor hora para fugir com o dinheiro.
pirâmide ela não cai, ela não quebra, ela se conclui. Nossa, essa Artemio Picanso. Muito legal essa frase dele. Pirâmide não cai, não quebra, né? Ela se conclui. Claro, porque os administradores estão percebendo que já começa a faltar dinheiro, né? Já não consegue remunerar as pessoas e precisam desaparecer o quanto antes. Ela finaliza. Ela tem uma um total tempo diferença. pra Finaliza. existir. Exatamente, eles vão finalizar isso quando acharem conveniente. Na sala do apartamento pequeno, num bairro de São Paulo, este homem passa horas, todos os dias no computador, para ajudar as vítimas das pirâmides. Ele caça os donos das empresas que estão por trás da fraude. É conhecido na internet por um apelido. Eu sou o ceifador. Meu nome é Luiz Henrique Soldati. Luiz repassa tudo o que consegue para a polícia e para as vítimas. Faz isso depois que viu o melhor amigo tirar a própria vida quando perdeu tudo investindo na pirâmide da empresa GAS. Não sei como essas pessoas conseguiam dormir enganando essas vítimas. Eu também não sei. Elas venderam sonhos, venderam esperança de... Eu não sei, mas é que as pessoas já estão tão envolvidas no processo e que já nem realmente não estão muito preocupados, né? lucratividade, né? E muitos falam que as pessoas entraram muito mais pela ganância. Mas assim, quem é que não quer ter lucro naquilo que investe, né? Mas por a falta de conhecimento, elas acabam entrando no golpe. E esse é o motivo de alertar. Desde junho... Casos com pirâmide financeira ou golpe financeiro existem há muito tempo. E eu acredito que não vai acabar. A gente vai continuar tendo. O que precisa é de uma conscientização das pessoas, tá? Isso é igual o golpe do bilhete. Ainda hoje aparece um caso ou outro daquela situação de você comprar um bilhete premiado, né? Então cuidado, pessoal. Não tem segredo. As pessoas que eu conheço assim que se deram bem financeiramente na vida são pessoas que estudaram e trabalharam duro. Também não significa que a pessoa que não teve acesso não consegue acumular patrimônio, consegue. Eu conheço pessoas que praticamente não tiveram estudo, mas têm muita experiência de vida, sabem muita coisa e conseguiram se dar bem. Então não tem milagre. O caminho é esse. Trabalho, estudo, para que você possa conquistar suas... E Deus acima de tudo, né? Para que você possa conquistar suas coisas. O Brasil tem uma lei para o mercado de criptomoedas. A legislação reconhece o que são ativos digitais e trata das responsabilidades dos intermediários e prestadores de serviço. Olha, intermediários e prestadores de serviços de pirâmide. É uma lei que eles estão criando, né? Eu imagino para poder penalizar melhor essas pessoas, né? Porque pode ser que eles tenham tido a percepção de que o crime compensa. Então, eu acho que essa lei vem para isso, né? Mas a educação financeira, o próprio mercado já deveria regular, né? Com informação, com educação financeira, esse golpe tem que cair em desuso, naturalmente através do comportamento das pessoas. Mas a lei está aí, ajuda. Mas ainda precisa de regulamentação, que vai ser feita pelo Banco Central. O Fantástico tentou ouvir um representante da instituição para explicar o que está sendo feito, mas ninguém quis falar. A lei criou também um novo tipo penal, o 171A. É o mesmo crime de estelionato que já existia, mas com uma pena um pouco maior. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. Se você desviou 300, 500 milhões, ficar 8 anos preso, talvez você tenha essa sensação de que o crime compense. Né? Não é uma... A multa deve ser um percentual, inclusive, do valor, não sei. Mas eu acho que é pouco, né? Vidas se perderam em função desse golpe. Quando se tratar de criptoativos. Esse delegado especialista no combate a pirâmides diz que para prender e manter na cadeia os golpistas, é preciso investigar todos os crimes cometidos por eles. Nós temos que pensar a lavagem de dinheiro, a organização criminosa, às vezes algum crime contra o sistema financeiro nacional, mas nesse ponto, nessa vertente, a tipificação apenas como estelionato, ela pode ser pequena, porque o crime pode ser muito maior. Olha aí. A CPI foi prorrogada, mas já tem uma decisão. Pelas descobertas feitas até aqui, a legislação que acaba de entrar em vigor vai precisar de uma atualização. As pessoas que cometeram o crime têm bilhões de reais que foram tirados da população brasileira,
sonhos, expectativas, e as pessoas não estão presas por esse crime estabelecido. Uma legislação que não permita mais crimes como esse aconteçam no Brasil e que as pessoas saiam totalmente impunes levando o recurso da população brasileira. Para quando o senhor acredita essa nova legislação? Para esse ano. A Procuradora da Fazenda Nacional é especialista no combate à lavagem de dinheiro com o uso de criptomoedas. E diz que ao investir nesse mercado é preciso ter informações básicas. Você não pode confiar para uma terceira pessoa a aquisição de um bem que sequer é regulamentado. Ela acredita que a regulamentação da nova lei vai dificultar a ação de golpistas. Mas o grande desafio ainda é recuperar o dinheiro das vítimas. A gente vê também pelo modus de vida dos criminosos, que eles ostentam, que eles compram carros, que eles fazem muitas festas. E tudo isso é com o dinheiro das vítimas. As autoridades lembram que criptomoedas são um investimento lícito, negociadas hoje em corretoras e até bancos. Exato. É um mercado que vai permanecer, porque a tecnologia por trás dele vai permanecer. Infelizmente, como acontece com outras tecnologias, criminosos lançam mão das facilidades que essas tecnologias trazem para o cometimento de crimes. Eu ganhei dinheiro tomando soco na cara. Não foi mole, não foi ganhar meu dinheiro, não foi brincadeira. Entendeu? Foi 45 pontos no rosto, foi luta de 12 rounds, defendendo título, tudo, para fazer meus investimentos, para ganhar meu dinheiro. Era um valor que eu deixei lá para fazer os meus investimentos. Eu peço para o povo ter cuidado para não investir mais em dinheiro em pirâmide, porque isso é uma pirâmide. Isso é mentira. Isso é mentira. É para comer dinheiro do povo. Meu Deus. Você aprendeu da pior maneira. Foi. Dói muito? E como dói? O cara fala, e se você sumir, se você desaparecer, se você fugir? Eu digo, aí acabou o negócio. Acabou o negócio, acabou o negócio. O Fantástico. Então, pessoal, assim, a gente assistiu a matéria juntos ali. O que eu deixo de recado final aqui para vocês? Não tem, como o Popó falou, né? Ele conquistou todo o patrimônio dele trabalhando, lutando, né? Com a gente não é diferente. E a gente trabalha, estuda, busca para construir um patrimônio e às vezes acaba aplicando em algo que provavelmente nem exista, tá? Talvez as criptomoedas foram compradas e colocadas assim sob custódia do dono da empresa e nunca ficou no CPF da pessoa como fica hoje quando você abre conta em uma corretora. Então, a lei ali que mostrou, eu percebo que é mais para prejudicar, ou melhor, para criar uma sanção maior para os criminosos, ou quem causou esse dano, mas pouco educacional. E aí o trabalho é nosso aqui, dos profissionais que trabalham no mercado financeiro, então por isso que eu quis trazer esse vídeo, um assunto que ocorre toda semana, aparece um caso desse. No meu escritório, há pouco tempo atrás, eu atendi um cliente que tinha recebido uma oferta, era 5% ao mês, me mostrou o produto, me mostrou o site da empresa. Eu falei para ele ficar de fora disso, não sei se realmente ficou, meu papel é avisar, mas eu sei que há todo o jogo de sedução que existe por trás dessas operações. Então, pessoal, fica aqui o meu alerta, tá? Se você conhece alguma pirâmide, deixa um comentário aqui, se você já caiu, já investiu nisso, se você, de repente, sabe um amigo que... Porque, assim, às vezes um amigo seu que te ofereceu, ele é vítima também. É que a lavagem foi tão grande cerebral que ele já nem percebe mais da real situação. Então, se você tiver algum amigo, enfim, pode compartilhar esse vídeo, mas deixe seu comentário, me explica aqui o que você acha sobre isso, se você já fez algum investimento nesse tipo de negócio, se você tomou um prejuízo, e se conhece alguma também, de repente, fazer o alerta aqui para outras pessoas, você pode ajudar e salvar vidas, inclusive, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até mais.